Oi, tudo bem? Sou Miriam Leão, sou oraculista, faço a leitura do baralho cigano, das runas das bruxas, a cabala cigana e vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o nosso processo de abundância, de manifestar a abundância. Tratando-se da abundância como tudo na vida que a gente deseja vivenciar, que a gente quer que aconteça, que vire realidade, que a gente se coloque dentro daquela situação. Mas, Miriam, se colocar dentro daquela situação, como que é isso, né? É um processo. Eu já falei nos outros vídeos dos 3 pilares da manifestação na nossa vida. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa trajetória. Por quê? Eu vou falar exatamente quando a gente não está bem, né? Quando algo não está acontecendo de bom, quando alguma coisa não está dando certo, quando a gente parece que está num caminho descendente. Quando parece que as coisas não dão resultado, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue sair daquela situação, encontrar uma solução para problemas, encontrar situações favoráveis, né? Então, quando a gente está vivendo um momento desse, é bem difícil a gente manter a calma e tentar colocar em manifestação os nossos desejos, né? Trazer a nossa criação de mudança, de coisas favoráveis para nós. Então, primeiro a situação que a gente tem que verificar e colocar na mente: tudo tem solução. Essa é uma frase que a gente tem que repetir na nossa mente. Tudo tem solução. Tudo tem um caminho para sair de algo indesejável. E colocar assim: eu sou feita para o melhor. Tudo na vida é uma prateleira para eu escolher isso, aquilo outro. E o meu natural é felicidade, é prosperidade, é crescimento, é saúde, é um relacionamento perfeito, é ter uma família feliz, é ter um emprego, um trabalho que me complete, que eu me sinta encaixada, que eu ame realizar. É vivenciar todas as coisas que eu desejo. Esse é o natural. É o natural da vida. Então repita essas frases, se coloque dentro dessas questões. Tudo é permitido para mim. Eu estou aqui para vivenciar o melhor. E tudo tem solução, tudo tem um caminho para sair de uma situação indesejada. Então, isso é o mais importante. Nesse momento, existem alguns exercícios que você pode fazer. Por exemplo, muitas vezes nessas questões, você está sofrendo por conta de outras coisas externas ou de outras pessoas. Não colocar lá o motivo, tá? Porque eu fui demitida, porque a pessoa que eu amo me decepcionou, Não, lá são fatos, são circunstâncias fora de mim. Agora eu vou colocar dentro de mim o posicionamento. Eu me coloquei naquela situação, eu atraí determinada experiência, eu me abri para vivenciar determinadas coisas. Estou aprendendo com isso. Compreendo, perdoo, deixo partir. Porque quanto mais você se liga, quanto mais você fica lembrando, você se prende. Então você não consegue sair, tá? Se você ficar preso naquela situação, lembrando, pensando, rememorando emocionalmente, então não é bom, tá? Então o que é preciso fazer? Se libertando aos poucos, né? Ou imediatamente. É uma força de saída. Não é uma luta, lembre bem, não é uma luta. Eu tenho que esquecer tal pessoa, eu tenho que deixar pra lá. Não, uma luta te reforça o que você quer sair, tá? Então, não é uma luta, é um exercício. Quando vem aquela emoção, quando vem aquela lembrança, quando vem aquela sensação, já acabou. O passado
é apenas um registro em um arquivo. Lembra disso sempre. O passado é apenas um registro em um arquivo de alguma coisa que eu já vivi. Não me pertence, não precisa estar mais nesse momento comigo. E aí vem uma lembrança, desvia o pensamento. Pensa em alguma outra coisa. Pensa em uma coisa que você quer fazer. Pensa em alguma coisa que você quer criar, que você quer vivenciar. Pense em coisas simples, como o sol, o céu. Se for preciso, você abre a janela, olha para o sol, olha para o céu, se estiver chovendo, não importa, né? Se você precisar e for útil para você, for benéfico, saia, pise na grama, abrace uma árvore, veja um animal, escute o canto dos pássaros. Isso está ao nosso alcance sempre. Se for à noite, olhe para o céu, veja as estrelas, a lua. Se não tiver lua, se não tiver estrelas, veja as nuvens, sabe? Olhe para uma planta. Busque uma imagem positiva para desviar, né? Para você sair daquela lembrança, para sair daquela emoção antiga, tá? E comece a cortar esses laços. Isso não me importa. Isso não impacta mais na minha vida. Isso não me pertence mais. Isso já foi. Agora são experiências novas. Pense bem, a água do rio nunca vai passar de novo no mesmo lugar. Não é? Uma água que passou embaixo de uma ponte nunca vai voltar a passar ali novamente. Então, as coisas que já foram, elas foram, você já vivenciou, você estava de uma certa maneira naquele momento, você tinha uma maturidade naquele momento, as pessoas também envolvidas naquela situação eram capazes de agir daquela maneira naquele momento. Lógico, poderiam agir de maneira diferente? Sim, mas você também, não é? As pessoas poderiam ter feito outras escolhas? Sim, mas você também. Não é? Então, tudo o que já foi, já foi. Se você fosse viver hoje novamente, talvez você fizesse diferente. As pessoas também. Mas não é saudável a gente ficar pensando naquilo que já foi. Como eu disse, a água seguiu o seu rumo. O rio seguiu o seu curso natural. E renovou outros caminhos. E se transformou em outras coisas, se transformou num lago, numa cachoeira, e chegou no mar. E a gente não sabe. Então, o rumo das outras situações já vivenciadas também não pertence para nós. O que pertence a nós? O que nós estamos fazendo hoje, né? E o que vamos fazer daqui a pouco. Então, vamos pensar muito assim, ó, estou numa situação desagradável, emocionalmente ainda instável, desestabilizada. O que eu vou fazer por mim? Ninguém pode fazer algo por mim, só eu. Só eu. Uma cura emocional, mental, espiritual, física, energética. Uma saída de uma situação emocional, mental, energética, física, espiritual. Certo? Tudo depende de mim, não é? Costumo dizer que nem mesmo se Jesus chegasse aqui na Terra nesse momento, conseguiria mudar algo dentro de nós. Algo que nós escolhemos. Porque isso cabe somente a nós. É uma lei. O livre-arbítrio, a livre escolha. Depende somente de nós. Lógico que nós podemos ter um apoio, um suporte, né? Quando a gente pede. E a gente não está sozinho, nunca. Assim que nós nos colocamos em uma situação de atendimento, de sermos atendidos, nós recebemos ajuda espiritual das pessoas ao nosso redor, né? Então, não desespere. É preciso sair? Sim, é preciso me tirar dessa situação onde eu entrei, onde eu me enfiei, né? Eu vou sair, tá bom. Então, de que maneira? Acalme. Acalme a mente. A mente, ela é um auxílio para nós, porque ela nos impulsiona. Só que a mente, ela tá muito condicionada às coisas que a gente educou. Nós educamos a nossa mente.
Se nós educamos a nossa mente para ficar lembrando de tal pessoa, a mente vai demorar um tempo para deixar de lembrar daquela pessoa. A nos dedicar a alguma situação, a mente vai demorar um tempo, porque a mente está muito ligada também ao nosso corpo. E existe uma automatização, vamos dizer assim. Então a mente, ela vem falando, e a gente precisa acalmar a nossa mente através de uma meditação, através de um relaxamento, através de pensamentos, de calma, sabe? Conversar com a mente, ela é a nossa amiga, conversar com ela como uma grande amiga. Calma, calma. Esse momento não é para ficar pensando, esse momento não é para ficar lembrando, esse momento não é para ficar agitada. Vamos ter calma para descobrir o melhor caminho, para descobrir a melhor solução, para saber o que fazer. A calma vai acalmando a mente. Tem um exercício maravilhoso, chama EFT. Eu recomendo a Meire Yamaguchi, foi com ela que eu aprendi através dos vídeos do YouTube. E eu também gravei um vídeo simples, né, na minha página, no canal, falando como que faz. Não tenho grandes conhecimentos, mas para mim deu certo. Se para mim deu certo, passo para você, né? O EFT é uma técnica de acupuntura com a ponta dos dedos. Então você vai fazer uns tapinhas, né? E você vai diminuir o estresse com as duas mãos, né? Eu tô segurando aqui a câmera, não dá pra explicar direitinho. Mas nesse vídeo, se vocês quiserem, é muito simples. Ou em outros, através de outras pessoas, podem explicar melhor para vocês como que funciona. Mas ele funciona, tá? É uma técnica que funciona. Então, recomendo a oração, a meditação, tudo que for trazer para você, o Tai Chi Chuan tudo técnica que você pode utilizar para se beneficiar e tirar você dessa situação desagradável. Você acalmando a sua mente, acalmando o seu coração, você vai começar a mudança, você vai começar a ressignificar seu caminho. Você vai começar a escolher novos rumos, novos caminhos. De que maneira? É igual quando você entra em uma rua que não era aquele caminho que você queria. Você não vai ter que voltar e seguir o outro caminho? Então você vai ter uma volta. Essa volta é esse desligamento emocional das coisas que estão te atrapalhando e incomodando. Então você vai se desligando aos poucos e você vai começando já a delinear o outro rumo. Você não vai voltando sem saber para onde ir. Você vai voltando, mas já entrando num caminho melhor, num caminho certo. Só que tem uma coisa, como eu falei, a água não passa novamente, a água do rio, no mesmo lugar que ela já passou. Então você vai atrás de outros objetivos, outras visualizações. Você pode lembrar de toda a força que você teve em outras situações, de toda a energia que você teve de criação positiva, quando você já estava em uma situação de prosperidade, de abundância, de felicidade, de saúde? Sim, você tem esse poder dentro de você, mas você não deve querer voltar lá, lembrar lá naquela situação. Pegue aquela energia que está dentro de você e já começa a delinear novos caminhos. São coisas novas. Tá? Não pode mais ficar repetindo coisas anteriores, coisas antigas, tá? Porque isso já passou, isso já foi. Então daqui para frente são coisas novas. Tudo o que você pode imaginar, idealizar, é possível de você viver. Tudo. Pense, tudo. Tem um passo a passo? Tem. Pode ser longo, demorado? Pode ser rápido? Sim, vai depender da sua crença. Mas tem uma possibilidade de você viver aquilo que você deseja. Então comece a trazer aquilo. O Joe Dispenza, eu recomendo super total. Tem vários vídeos dele no YouTube maravilhosos, livros incríveis. Ele fala uma frase assim:
Lembre do seu futuro. Como, né? Como se lembrar do seu futuro se o futuro ainda não começou? Lembre-se do seu futuro. Então traga à memória tudo o que você quer viver, já isso como hoje, como sendo hoje. Então você traz o que está lá na frente para agora, entendeu? Então lembre-se de como você quer estar, aí você traz essa sensação para o hoje. Quando você lembra de cheiro, de gosto, de música, de sensação, de emoção. Quando você se lembra do passado, traga tudo isso em coisas que ainda acontecerão. Entendeu? Então visualize, imagine uma cena. Vamos dar um exemplo no campo amoroso, vai. Imagine uma cena, você abraçada, de mãos dadas, olhando nos olhos de uma pessoa, sem colocar um nome. Coloque detalhes, mas não coloque rigidez nas coisas que você quer. Então pense, né? Lembre de uma sensação e traga para o momento atual. Uma sensação de você olhando nos olhos de uma pessoa, aquela pessoa retribuindo com os sentimentos, né, na mesma intensidade, com alegria, com felicidade, com cumplicidade. Você fazendo planos com aquela pessoa trazendo para você a sensação de você é única, que você e você também oferecendo, né, essa confiança, tudo de bom dentro de um relacionamento, né, amoroso. Então traga essa lembrança para hoje agradecendo. Pessoa que eu amo já existe. A situação que eu quero vivenciar já existe, é minha, é para mim. Então você traz toda aquela sensação, um contexto. Então é isso que acredito que o Joe Dispenza queira exemplificando, né, o que ele quer dizer. Traga uma lembrança, crie memória, crie situações, sensações que você ainda vai viver. Porque seu cérebro, sua mente não consegue distinguir o que você está imaginando do que o que está acontecendo, entendeu? Então quando você pensa, você está assistindo um filme de aflição, o teu coração dispara. Então o teu cérebro ele está emitindo as vibrações como se fossem reais, né? Como se você estivesse naquela situação ali do filme. Não é assim? Então, quando você idealiza o seu futuro, você está lembrando dessas sensações, o seu cérebro está enviando as propriedades químicas para o seu corpo da mesma forma. Está criando a tua emoção e a sua emoção, através da sua visualização, da intensidade do teu desejo, criam a sua materialização, a sua vivência já começa a se realizar, a se manifestar. Então é dessa maneira que a gente precisa se colocar. Resumindo o nosso vídeo, tudo o que já foi é um arquivo, é algo que está gravado e não deve ser rememorado. Já foi. Exercícios para te tirar de uma situação indesejada, se desligar de memórias, de lembranças, de sensações, de situações, começar a se colocar em outras situações, começar a trabalhar a tua mente, acalmar, respirar e trazer um caminho novo, trazer uma solução para coisas diferentes, não te levar para trás, mas para frente. E lembrar do que você quer viver, né? Criar, materializar, visualizar, emocionalmente, se colocar, se coloque, porque você já está dando passos adiante para a situação que você quer vivenciar. Então eu acredito que tenha sido um vídeo aí que você possa aproveitar. Tem outros vídeos no meu canal de várias coisas, até de magias, das luas, tem muita coisa lá. Então eu desejo para você um grande recomeço. Você pode, você consegue, está tudo dentro de você. Tchau!